Você vai assistir Simplesmente. Oferecimento Cofrio. Receitas com sabor a toda prova. Parmesão ralado Celita. Nova embalagem. Novidades é mais Celita. Hoje nós vamos trazer para vocês dois temas assim muito pertinentes e que nós temos que estar muito atentos. Primeiro nós vamos conversar com a doutora Isabela Lousada e ela vem falar um pouquinho sobre estresse, ansiedade, depressão e principalmente a quantidade que cresce o suicídio no país. Depois nós vamos entrevistar o coordenador de projetos da Caritas e ele vem falar sobre algo muito interessante com relação a tudo isso, que são as pessoas em situação de rua. Então, esse programa hoje está bem interessante para que a gente possa refletir um pouco também. Aqui estamos com Simplesmente, com Elusa Xavier e ele já está no ar. Hoje nós trouxemos aqui a doutora Isabela Lousada e nós vamos falar um pouquinho sobre saúde mental. Vamos falar de uma forma leve, vamos falar de uma forma, nós não podemos dizer agradável, né? Mas de uma forma mostrando que existe tratamento, não é isso, doutora? Claro. É um prazer ter você aqui. Igualmente, eu adoro vir aqui. Fala pra gente um pouquinho primeiro sobre a Isabela Lousada, né? A doutora Isabela. Como é que foi esse caminho, hein? Ela foi longo, né? Já tem 10 anos de formada, né? E aí eu fiz primeiro medicina de família, fiquei atuando uns 7 anos na área, né? Fiquei rodando nos municípios do sul do estado. E aí resolvi fazer medicina do trabalho, que é uma área que eu acho muito interessante, a parte voltada para o trabalhador, a saúde deles e tal. Fiz, aí vi que estava ligado à perícia médica. Aí fiz também, saí de uma, entrei em outra. Nunca para de estudar, né? Não, é frenético o ritmo. E aí eu vi que tem muita doença de saúde mental. E eu já saí da faculdade querendo fazer psiquiatria, mas eu não saí da faculdade bem. Então eu me cuidei e agora eu fiz a minha psiquiatria, que aí eu fiz pela UVV, né, pós-graduação, e me formei agora, nesse final de ano. E para mim está sendo assim, uma experiência incrível, porque eu estou vendo todas as realidades de perto, né? Agora com o Setembro Amarelo também, né? Que o suicídio só vem aumentando. E venho trabalhando na área, né? Venho trabalhando no CAPES, venho trabalhando no CAPAAC, em clínicas particulares. Então eu vejo de perto como a população está adoecida, né? Com depressão, com ansiedade, que é o carro-chefe do consultório, né? Doutora, quando a gente fala assim, a população está adoecida, nós de fora não conseguimos enxergar dessa forma, porque não temos essa amplitude, né? Uhum. Mas quando você fala a população está adoecida, ela está realmente adoecida? Ah, sim. Eu falo que quem não ficou com alguma doença grave, assim, psiquiátrica, tipo depressão, vai chegar uma fase da vida que vai ficar. Ou então até mesmo com uma ansiedade, né? Uma crise do pânico, né? Que hoje em dia está sendo muito comum e a pandemia só aumentou isso, né? Isso que eu queria chegar. A pandemia, ela trouxe isso também com mais força? Sim, com mais força, devido ao desemprego, devido ao isolamento das pessoas, né? E aumentou, intensificou os transtornos, né? De ansiedade, depressão e tudo mais. Tá. O telespectador, ele ouve a gente e eu acho que ele fica com a mesma pergunta que eu. Quando a gente fala de transtornos, quando a gente fala de ansiedade, de depressão, vem logo na cabeça da gente o adulto, mas não é só o adulto. Ah, não. Tem as crianças também que chegam no consultório, né? Mas assim, não é com tanta intensidade como os adultos, né? Mas tem as crianças também, ansiosas, com ansiedade, fobia social, né? Uhum. O que vem a ser uma fobia social? É aquele medo de tudo, né? Medo das pessoas, medo de ficar em lugares assim, fora de casa, né? Então, ela só quer ficar reclusa ali. Isso isolada. acontece mais com a criança? Acontece muito com adulto também, né? Ainda mais nos dias de hoje, né? Então... Eu estava esses dias conversando num grupo de amigas
e a gente estava falando sobre... Uma delas disse que teve sobrinhos e que ainda não conhecia, por conta da pandemia, por conta que os avós que cuidam. E essa criança, chegou uma hora que ela conheceu a família toda. E foi um pânico muito grande para ela, porque estava acostumada dentro de casa, só com o pai, só com a mãe. Isso atinge a criança? Isso vai ter que ser tratado? Como é que é isso? Sim, acaba atingindo de algum grau, né? Quando, assim, atinge a vida dela, a vida escolar, aí tem que tratar, né? Mas quando é grau mais leve, aí é mais com psicólogo, com conversas em casa, assim, né? Quem hoje que são as pessoas que procuram mais direcionado um psiquiatra? Porque nós sabemos que o psicólogo não pode medicar. Sim. Então, quem são essas pessoas que mais procuram hoje? Então, tem todas as faixas etárias, né? Mas a mais frequente são mulheres, né? De 30, 50 anos e idosos também. Tá. Doutora, hoje a gente tem visto, assim, numa proporção maior, e eu acho que também por conta das redes sociais, a gente fala mais sobre o suicídio. Sim. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, né, o suicídio é o primeiro ranking, assim, primeiro tirando países em guerra, que aí vem em segundo lugar. Mas, assim, tá altíssimo o número, chega a ser 1 milhão de mortes no mundo por ano, né? Nossa, é muito. No Brasil fala que é cerca de 14 mil, 12 mil, 14 mil, mas é subnotificado, né? Porque não tem todos os dados, né, de quem comete isso. Mas, assim, é algo alarmante que a gente tem que se preocupar durante todo o ano e tentar acolher as pessoas que chegam até a gente, né? Tentar ser empático, porque a gente não sabe a dor do outro, né? Quando alguém comete um suicídio, todos nós nos perguntamos a mesma coisa. Por que ele fez isso? Sim. Porque fulano cometeu um suicídio, não pensou na esposa, nos filhos, na mãe, no pai. E a gente fica cheio de pergunta, né? A dor do outro é dele. Mas nós ficamos nos perguntando várias coisas. Sim. Existe uma explicação? O que é? Qual que é essa resposta? Então, tem muitas pessoas que cometem suicídio que nem na equipe de saúde, assim, procura, né? Mas muitos têm mesmo, né, diagnósticos de depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar. Mas, assim, é um sofrimento muito grande. E a primeira coisa que o ser humano pensa é acabar com a minha vida. Que aí eu vou acabar meu sofrimento, vou deixar todo mundo em paz, porque acaba sendo um peso para a família. Ele mesmo se doente. sente assim, como um peso? Sim. A gente vai para o intervalo, já já nós estaremos de volta e vamos trazer um pouco mais desse assunto, porque eu acho que ele é muito interessante. Então, não saia daí, porque já já nós estaremos de volta. Você está assistindo Simplesmente. Oferecimento: Requeijão Copo Celita. Muito mais sabor. Novidades é mais Celita. Cofril. Receitas com sabor a toda prova.